A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui iniciando o nosso primeiro Kadosh Cast. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você acha que o Senhor usa amizades para te aproximar dele? Estamos aqui com a diaconisa Sara Amorim e a diaconisa Ana Luísa com o nosso primeiro Kadosh Cast. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Pra gente é uma honra estar aqui no primeiro Kadosh Cast e de estar junto também da amizade que o céu colocou na minha vida, que é a diaconisa Sara Amorim. A paz do Senhor, gente. Me chamo diaconisa Sara Amorim. É uma honra estar participando desse projeto lindo que o Senhor colocou nos nossos corações. Amém. Glória a Deus, gente. Eu acredito, que nesse projeto nós iremos aprender mais, com testemunhos, experiências de vida, e tudo que o Senhor colocou nos nossos corações, iremos conseguir colocar em prática, com a ajuda dele. Porque sabemos que no mundo a gente vai ter aflições, mas se Jesus venceu, ele nos garante que nós também venceremos. E o tema de hoje é: Deus usa amizades para cumprir seus propósitos? Iremos começar com esse tema. Já pensou? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para essas preciosidades de Deus é: como vocês se conheceram e em que momento vocês perceberam que essa amizade era algo diferente, algo de Deus? Então, não tínhamos uma amizade, não nos conhecíamos nem mesmo nas redes sociais, não nos encontramos pessoalmente também. Foi um certo dia que eu aceitei Jesus, na Kadosh mesmo, e logo depois que eu aceitei Jesus, eu recebi um convite para estar participando do grupo Nova Aliança, que é o grupo dos jovens da Kadosh. Só que no início eu não aceitei, o coração endurecido, não entrei pro grupo. Mas por muita insistência, da diaconisa Sara, também da pastora Fabiana, que é a nossa líder, eu resolvi entrar no grupo. E quando eu entrei no grupo, logo de cara assim, eu já não falava com a Sara também, porque eu achava ela uma pessoa muito metida, a gente não conversava, achava uma pessoa muito soberba também, e ela também não falava comigo, Porque ela era muito séria. Geralmente essas amizades são as amizades que mais duram, Com que certeza. são, sei lá, mais fiéis, não sei. Com certeza. E o incrível é que o cuidado de Deus foi tão grande na nossa amizade que Ele só nos permitiu sermos amigas mesmo quando a gente foi totalmente liberta e firmes na presença de Deus. Aí Ele nos permitiu que a nossa amizade fosse realmente centrada ali na presença de Deus. Com certeza. E teve algum momento em que uma fortaleceu espiritualmente a outra, Aconteceu alguma experiência assim, diferente que vocês dividiram? Então, ao longo do meu ministério, às vezes eu me torno profeta Elias, Eu fico dentro da caverna, não quero falar com ninguém, quero ficar na minha. Assim, fraquejar na fé, isso nunca aconteceu na nossa amizade. Sempre, somos uma pessoa de fé, sempre foi assim. Só que sempre teve aquele momento ali no meu ministério que eu queria ficar muito na minha, não queria pregar. Quem é pregador entende do que eu tô falando, Quem tem chamado, melhor dizendo, entende do que eu tô falando. E então Sara sempre esteve ali para me impulsionar, para sair da caverna, sabe? Vai exercer seu chamado, não fica aí, vamos, Deus é contigo. Então eu acredito que na nossa amizade sempre teve esse o anjo do Senhor. Com certeza. A gente sempre tem aquela pessoa que nos dá um empurrãozinho, pra gente conseguir alcançar o objetivo, o propósito do Senhor. Com certeza. E a terceira pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês fazem para manter Jesus no centro da amizade de vocês? Jesus, ele sempre esteve no centro da nossa amizade, graças a Deus. A gente, para manter ele no centro da nossa amizade, a gente busca, a gente ora para que ele continue sendo o centro da nossa amizade. Entendi. E vocês tiram momentos, assim, durante a semana para estar orando, fazendo propósitos, fortalecimento, algo assim? Toda segunda-feira a gente está no vale buscando e a gente sempre, não a gente só busca no vale, mas em casa a gente sempre coloca uma outra no joelho. Ai, que incrível, gente, cheguei a me arrepiar. E eu acredito que a gente só tem uma amizade porque Jesus é o centro. Sim, porque se ele não fosse, não teria amizade nenhuma. Verdade. Glória a Deus por isso, gente? O que seria de nós
sem ele. Eu só queria ressaltar uma coisa que ela falou no início e é bastante importante, que Deus ele só uniu a nossa amizade depois que ele me libertou e depois que ele libertou a Sara. Então, assim, o nosso processo foi separado, mas o nosso propósito está sendo junto. Eu não acredito que Deus vá unir duas pessoas bagunçadas, porque eu não creio que isso se torne propósito, mas sim batalha espiritual. Então, primeiro Deus tratou a gente separadamente, depois que estávamos tratadas, aí sim Deus nos uniu em uma amizade. Sim. Nossa, que forte. Sim. Meu Deus. Bom, vamos para a quarta pergunta. Existe uma palavra ou versículo que representa a amizade de vocês? Por quê? Então, agora eu vou estar aqui abrindo a Bíblia. Esse versículo fala bastante com a gente, porque é exatamente o que a Sara é na minha vida e o que eu sou na dela, né? Que a gente representa uma para outra. Que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 16. Eu vou estar lendo. E Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me o Senhor ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Esse capítulo é um capítulo bastante forte na nossa amizade, porque vai falar sobre Noemi. Noemi é uma mulher que ela vai estar passando por um processo muito difícil na vida dela, porque ela havia acabado de perder seu marido e também perdeu os 2 filhos. Só que Noemi ela vai ter 2 noras, uma é Ruth e a outra é Orfa. E agora a única ligação entre uma sogra e uma nora é justamente os filhos, né? E agora elas não têm mais essa ligação porque os filhos de Noemi haviam morrido. Então Noemi vai chegar para Ruth, vai chegar para Orfa e vai falar assim com ela: meninas, voltem para suas casas, porque eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Os filhos já estavam mortos. E uma coisa que vai me chamar a atenção é que as duas vão cumprimentar Noemi da mesma forma. Ruth vai chegar para Noemi, vai abraçar, vai beijar Noemi. Orfa também vai fazer a mesma coisa, vai abraçar, vai beijar Noemi. Só que o que me chama a atenção é que Orfa, ela abraça, beija Noemi, mas depois ela vai embora. Ela abandona Noemi. Ruth não. Ruth abraça, beija Noemi, mas permanece ali com Noemi. Então, eu quero profetizar. Deus vai começar a tirar do teu lado, Orfa, pessoas que estão contigo só por aquilo que você pode oferecer. E vai começar a colocar do teu lado, Ruth, que pessoas que estão contigo por aquilo que você carrega. E a Sara é a Ruth na minha vida. Eita, glória! Meu Deus! Que forte, gente! Que linda a amizade de vocês, né? Que Deus continue mantendo e capacitando vocês cada dia mais e mais. Eu acho que é um complemento, né? Sim. Assim como você falou que você foi curada antes do propósito, né? Sim. Separadamente, vocês duas tiveram o processo de vocês, né? O processo de cura. Sim. E se encontraram já, eu acredito, para complementar uma outra, né? Você foi curada em uma área, ela foi curada em outra área, né? E juntas agora, para fortalecer o propósito do Senhor, não sei. Cada amizade, o Senhor coloca ali um objetivo, né? Uma direção para ela estar alcançando. Com certeza. Muito forte, muito lindo, gente. Parabéns. Glória a Deus. Então vamos agora para a quinta pergunta. Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram como amigas e como a fé ajudou vocês a vencerem juntas? O meu casamento, com toda certeza. Com certeza. Teve uma época, né, que eu estava nos preparativos do casamento. E só quem passa pelo processo de preparatório de um casamento sabe a guerra espiritual que enfrentamos até chegar ao grande dia. E nesse processo, nessa fase, algumas coisas começavam a dar errado, né? Não saía de um jeito como a gente esperava, mas Deus sempre estava ali nos ajudando. E a Luísa me mostrou a fé que ela tinha e me mostrou também o como ela estava comigo. Que quando alguma coisa dava errado, eu falava: Luísa, eu não vou fazer mais festa. Eu vou casar no cartório, eu não vou fazer mais festa. E ela, com a fé dela, e falava: você vai fazer festa sim, você vai fazer festa sim. E aí ela me mostrou ali. E Deus principalmente me mostrou o cuidado que Ele teve, né? Porque ela passou esse processo junto comigo e me mostrou a fé que ela tem, que passou muita fé pra mim e graças a Deus eu consegui
através da ajuda dela A e a de Deus. motivação, né? Com Faz toda a certeza. diferença. Você tem uma pessoa ali do seu lado, não pra só estar te, digamos, elogiando, né? Mas pra estar te ensinando Com também, te certeza. ajudando, te orientando, te motivando. Quando erra, fala. Quando acerta, fala. É muito bom. Com É muito bom certeza. ter pessoas assim do nosso lado. Faz muita diferença. Com certeza. Né? E assim, não é que ela não estava acreditando que Deus faria, mas era noiva, né? Tava preocupada. E Sara é muito detalhista, querer que as coisas saíssem da forma dela, né? Então, às vezes, as coisas não aconteciam como ela queria, ela ficava chateada, eu até entendo. Então, eu acredito que eu estava sempre ali para incentivar ela, para impulsionar ela. E eu orando, eu falava muito com Deus, eu falava assim, eu não aceito. Eu não aceito a Sara casar só no cartório, porque casamento sempre foi o sonho dela. Então, eu ficava assim, ou não, vai ter festa, vai casar no cartório, vai ter lua de mel. E graças a Deus teve tudo isso. Glória a Deus! Deu certo. Aleluia, Glória a gente. Deus. Imagina a felicidade no dia que aconteceu dela lá vendo, né? Com certeza. Concluindo, conseguindo alcançar o seu sonho, né? Isso é uma amizade muito bonita, gente. E agora a sexta pergunta é: como vocês lidam com as diferenças de temperamento, rotina ou até fases espirituais distintas? Então, na questão do temperamento, nós somos muito diferentes. Sara é totalmente o emocional e eu sou totalmente o racional. Sara costuma tomar muitas decisões com o coração, eu não. Eu já sento ali, penso, analiso, então... Mas mesmo a gente sendo diferente nessa questão de temperamento, graças a Deus isso nunca interferiu na nossa amizade. Porque teve momentos, até hoje tem, que precisa de fato usar o coração, então ela tá ali. E tem momentos que precisa usar, né? Com certeza. Então, assim, eu acredito que uma ajuda a outra nessa questão. E na questão da rotina, né? Agora, para honra e glória do Senhor, Sarinha é uma mulher casada. E eu sou uma mulher solteira, então, assim, a nossa rotina... Vai desencadear em nome de Jesus. Calma aí, Sara. E por eu ser uma mulher solteira e ela uma mulher casada, nossa rotina é muito diferente, mas graças a Deus isso também não interfere na nossa amizade, muito pelo contrário, eu acredito que depois que a Sarinha casou, a nossa amizade se fortaleceu ainda mais. E tem a questão das fases espirituais distintas, né? Às vezes acontece dela estar passando por um processo, eu estar passando por outro, mas a gente sempre se ajuda ali em oração, sempre uma orando pela causa da outra, então também isso não interfere em nada na... E vamos para a próxima pergunta. Na caminhada cristã, vocês já tiveram que deixar outras amizades para preservar a fé? E como que isso impactou o vínculo entre vocês dois? Sim, diversas vezes tivemos que tirar, né? Porque tem amizades que é só de passagem, não é um propósito. E Deus é tão cuidadoso com a nossa amizade que às vezes chegavam pessoas tentando se aproximar da gente e Deus logo já tirava. Deus já nos mostrava que não. E aí ele já tirava, ele não deixava ter uma comunhão, uma união. Ele já logo tirava, cuidando da nossa amizade. Proteção do Senhor. Com certeza. Né? Quando a gente está ali em ligação com Ele, né? A gente não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque o Senhor Ele faz. Ele nos guarda, né? Ele mostra. Sim. Então, só para concluir, né, o que ela falou, eu creio que se é uma amizade, como ela falou, né, que te afasta do propósito, que te afasta das coisas do Senhor, que te afasta do altar, óbvio que não é uma amizade do Senhor. Então, realmente isso é muito forte também, porque às vezes as pessoas chegavam assim e às vezes as pessoas eram até educadas ali na nossa frente, tentavam se aproximar, tentavam ser nossa amiga, aparentemente estava tudo certo, só que aí Deus começava a mostrar como é que era a pessoa por trás e tudo aquilo, então Deus já afastava. Então eu acredito que Deus tem um propósito muito forte na nossa amizade, tipo, só eu e ela, entendeu? Não é simples não, tá, gente? Tem, porque ser um trio é um burro. Não tem necessidade. Show. Não tem necessidade. Então eu sempre chegava pra ela e falava, Sara, é necessário, Sara? Pra quê, Sara? A gente tá tão bem aqui, vai botar pra quê? Então assim, orava, Deus tirava, Deus mostrava. Sim,
Isso é muito bom dizer também, né? Na questão do sentimental, Sara sempre foi de abraçar muito, de trazer pra perto. Eu não. Eu já fico naquela. É necessário, sabe? Era chato. Sara, vai agregar em que aqui na nossa amizade, sabe? Por ela ser mais sentimental do que eu. Então, e Deus sempre mostrava, no final a pessoa saía e continuamos aqui A gente firme e nem fazia forte. força, Deus já tirava. É pior que é verdade, né? Quando a gente via, tipo, porque né, pode se aproximar a amizade do seu lado, né, ou do seu lado. sim. E era naturalmente. Vocês nunca tiveram nenhum desconforto pra se afastar? Não, Deus já tirava mesmo. E não era algo que incomodava, porque a gente sempre ora muito pela nossa amizade, né? Então, e uma das questões, uma das bases ali que a gente ora, é a questão de pessoas que se aproximam com intenções erradas, que pode, né, afastar a gente, querendo ou não. Então, a gente sempre orou muito por esse propósito. Então, quando não era a pessoa mesmo para estar ali, Deus afastava e a gente levava isso de boa, porque era algo que a gente orava para Deus fazer. Então, tem porque Nada normal. Sim, era isso que eu ia falar. Isso acontece por conta do propósito, né? O Com Senhor ele está certeza. guardando, Preservando. Incrível. Preservando o vínculo. Com certeza. Nossa, gente, eu tô amando esse primeiro Kadosh Cast, gente. Muito maravilhoso estar aqui com vocês, está sendo incrível. Duas mulheres, né, de fé. E é uma fase que costuma aparecer muitas distrações, né? Você tem distração aqui, tem distração dali, então você tem que estar realmente focada, alicerçada na fé, né? Tem um versículo que fala, né? É bom que andem em dois, né? Para que quando um caia, o outro esteja ao lado ali para levantar, né? Para ajudar a se reerguer, a voltar, né? Pro caminho do Senhor. Com certeza. E agora vamos para a próxima pergunta, meninas. Essa aqui seria um conselho, né? O que você, para quem está assistindo a gente em casa, fiquem ligadinhos e peguem essa aqui, hein? O que vocês diriam para quem sentir falta de uma amizade assim como a de vocês, que precisa, né, de uma amizade como a de vocês, mas ainda não a encontrou? Qual é o conselho? Então, a resposta vai parecer um pouquinho bruta, mas vocês vão... Calma, vocês vão entender o que eu vou falar. Eu sempre orei muito pedindo a Deus uma amizade cristã, uma amizade que me aproximasse dele, né? Uma amizade para estar ali me fortalecendo nos dias que eu não estivesse bem. Então, eu sempre orei muito em prol disso. Então, eu sempre falo, ora, busca, pede ao Senhor, pede confirmação mesmo. De confirmação, essa pede. Pede confirmação mesmo, pede para Deus colocar alguém no teu caminho que tenha um propósito na amizade contigo. E eu sempre falo que a minha amizade com a Sara não iniciou em uma mesa de café da manhã, a minha amizade com a Sara não iniciou em um almoço casual, não, nada disso. A minha amizade com a Sara iniciou no joelho, sabe? As confirmações da nossa amizade foi dentro do vale, sabe? A gente orando ali. E eu lembro que eu fiz um convite, eu não sei se você vai lembrar. Eu lembro, sim, eu fiz um convite no celular, né? E ali estava escrito assim, aceita orar comigo até que Cristo volte, não foi? E ela não me entregou a carta. Não entreguei. Aí Deus me virou ela no vale e falou que tinha uma carta ali. Foi. Aí ela foi e me mandou a carta. Foi. Eu falei, Deus, se for ela mesmo, o senhor vai falar sobre essa carta. Eu não tinha mostrado pra ninguém, a carta estava no meu celular e Deus mostrou. Então, as confirmações, né, de que a nossa amizade seria uma amizade para estar ali em prol do reino mesmo, foi dentro dos vales, ali na pedra também, Deus já confirmou muito. Então, eu sempre falo, né, que a Sara, ela é a minha Ruth e Você é minha noiva. E é tão incrível que até no nosso ministério a gente vê o cuidado de Deus. No Vale, Deus usou, né, profetas para falar que de uma escada, né? E a gente também ia subir sim. a escada juntas. A gente foi ungida pela misericórdia do Senhor. A obreira juntas e a diaconisa juntas. E se Deus permitir, a missionária. Aí é só você. Pode, mas ela Deixa pra sabe, ela você. sabe. Essa parte aí eu não vou querer subir, não.
Então, assim, Deus tem um propósito tão lindo, mas tão lindo na nossa amizade, que a gente consegue ver o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, assim, você que quer uma amizade cristã, você que quer uma amizade que te aproxima mesmo do altar, ora. Ora. E a questão da amizade é algo tão sério que, primeiro, Deus tirou as amizades que não ia acrescentar em nada. Primeiro, Deus tirou as amizades que nos afastam do altar, de uma certa forma. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquelas amizades no mundo também, aquele vínculo. Então, primeiro, Deus arrancou os carrapichos. Sim. Mas parece que dói. Óbvio que dói. Dói. Até a gente desvincular totalmente. É um processo de Nossa, realmente. Pode concluir. Então, assim, Deus primeiro tirou, né, as amizades que não acrescentam em nada, e depois Deus nos uniu, e graças a Deus temos essa amizade fortificada em Cristo Jesus. Até que ele volte. Já começou falando isso na carta, né? Até que ele volte. Gente, meu Deus, que foi lindo. Aceita orar comigo. Aceita orar comigo até que Cristo volte. Gente. Pegou esse conselho, gente. Pega esse conselho. Que forte. E vocês estão, né, subindo juntas, né? Não é nem na frente, né? É lado a lado. Que incrível, realmente. Até nisso, Deus foi zeloso na nossa amizade. Nossa, né? Porque não dá nem pra sentir aqui. Às vezes, é óbvio que você vai sentir a felicidade em ver a sua amiga, com certeza, né, progredir. Se uma não estivesse progredindo na mesma frequência que a outra, digamos assim. Sem problema. Né? Mas até porque eu deixo o carro missionário pra ela. Gosto muito, mas ela sabe que vai descer o olho ali. Mas juntas é mais linda ainda, mais forte. Nossa, incrível. Com certeza. E dá pra gente entender melhor o processo uma da outra, né? Porque as duas como obreira, as duas como diaconisa, então a gente sabe ali o que cada uma faz juntas. Com certeza. As guerras, tá? Porque a amizade é bonitinha assim, mas é complicado. Tem as guerras. Quanto maior o carro, mais é cobrado. Com certeza. Então o conselho é orar em primeiro lugar. Como tudo, né? A gente na vida tem que estar sempre orando, colocando Deus no início, né? Porque assim a gente tem a certeza que vai dar tudo certo. Né? Que Deus vai conduzir tudo com tranquilidade, né? Com uma paz, com uma leveza, porque as coisas de Deus são assim, né? Sim. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. É verdade. Glória a Deus. E agora, nós vamos para a última pergunta. Vamos ver aqui, gente. Se vocês pudessem definir, né, em uma frase, amizade cristã, qual seria essa? Sim, Deus usa a amizade para cumprir o propósito. E a gente somos a prova viva disso. Com certeza. Que lindo! Realmente. Eu tô impactada com a história de vocês dois. Peraí, gente, vamos voltar aqui. Tá, em algum momento, né, da trajetória da amizade de vocês, aconteceu algum desentendimento? Vocês se afastaram por algum motivo, alguma coisa assim? A gente encaminhou para um afastamento. A Heloísa sabe o que tá acontecendo. Porque assim, a Sara, ela é muito orgulhosa. Só que ela muda com a pessoa, então dá pra perceber que tem alguma coisa ali acontecendo. Até então ela não falou nada comigo, só que eu chamei ela pra conversar, porque até nisso, até nessa questão, Jesus tem um cuidado muito forte com a gente, porque eu tava me sentindo incomodada, ela também não estava bem. Então eu chamei ela pra gente conversar, conversamos e resolvemos ali. Mas nunca ficamos sem falar, não. Muito pouco tempo. Mas foi um dia. Não foi nem 24 horas. Que eu escolhi resolver, porque se dependesse dela, estava não sei se falar até hoje. Vamos deixar isso bem claro, tá? Você é orgulhosa desse nível, tá? Ai, meu Deus do céu, mas quem é mais emotiva? Eita. Já conheço a Sara Amorim sem sombra de dúvida. Não, agora você demonstrou um pouco, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu senti, né? Que você sentiu ela se afastar um pouco, você tomou logo a iniciativa, né? Pra falar assim que ela mostra sentimento. Sim. Deus já falava assim. Só assim. Mas ela é mais emotiva do que eu. E você é mais durona? Sim. Muito mais.
Bruta. Não, agora... Seca. Desabafo. Também não é pra Esse é o tanto, momento, fica à assim. vontade. Esse é o momento, não se preocupe com isso. Exagera também. Mas eu aprendi a lidar já. Sim, na questão, você era bem mais emotiva, né? Muito Nossa, mais. quando nos conhecemos, assim, lá no início, Sara chorava por tudo. E eu ficava exatamente assim olhando pra ela. Tipo, Joga essa vai lágrima. parar quando? De chorar. Minha madre precisa cantar, vambora, entendeu? Deus cuidou, Deus tratou. Com Foi certeza. difícil, mas vencemos. Com certeza. Gente, parece muito. Amadurecemos, né? História que eu conheço. Incrível, incrível. Eu esqueci a próxima pergunta. Ela tá profissional. Tá. Esse é a próxima questão. Se vocês fossem. Vai de novo. Se vocês fossem resumir a amizade de vocês, qual seria a palavra? Uma palavra apenas? Sim. Eu acho que... Tempo. Constância. Constância? Eu creio que sim. Por quê? Então, a gente já tem, acho que 3 anos de amizade, né? Somos péssimos com datas, tá? Mas eu creio que são 3 anos de amizade e a nossa amizade é a mesma desde o início. Entendeu? Nunca teve aquele, agora a gente tá muito aqui embaixo, não. Não. Sempre foi equilibrado. Sempre foi no mesmo nível e só, né, melhorando cada vez mais na questão na questão da maturidade também. Só foi, né? Só foi melhorando. Sim, é lindo, gente. Graças a Deus. Quando Deus está no controle, é lindo, né? Com A gente não certeza. precisa ter dúvidas. Traz, como eu falei, né? Traz tranquilidade, a gente não se estressa. Porque às vezes a gente fica em dúvida, Senhor, será que aquilo ali é de Deus ou não é? Né? Algo assim, ou uma amizade, ou um relacionamento, será até lugares, seja lá o que for. Às vezes a gente fica com essa pergunta, né? Eu já cansei de ficar até, Senhor, será que é de Deus? Mas assim, é só você analisar, né? Se tiver desconforto, se não tiver a paz. Às vezes, eu já até ouvi falar assim, que se tiver dúvida, se entrar aquela dúvida, o que vocês sentiram, né, quando vocês foram convidadas para participar do Cadoscast? Qual foi a sensação? Vocês sentiram que, meu Deus, olha só, aonde a nossa amizade está indo? Com certeza. Muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho da nossa história, da nossa amizade, poder compartilhar. Porque agora, não só, antes era só, digamos que a igreja, Sim. né? Hoje, o mundo inteiro vai poder Glória a Deus. ouvir um Com pouco, certeza. conhecer um pouco da história de vocês. Aleluia. Nós somos um testemunho, né? E acredito eu que muitas pessoas vão ser impactadas, né, na história de vocês duas. Eu aqui fui muito... Meu Deus do céu, gente, sério. Achei lindo demais. Achei realmente uma amizade alicerçada na fé, né, direcionada por Deus. Muito lindo. E eu peço a Deus que Deus continue capacitando vocês duas, orientando vocês duas, né, dando direcionamento, né, que vocês fluam cada vez mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu amei, gente, participar do Cadoscast. Que honra, que honra. Foi incrível, né? E acredito que foi um privilégio, porque tanto pra mim, né, quanto pra vocês. O primeiro, gente. O primeiro, vocês ficaram nervosas. Muito. Quando você deu um vídeo, eu falei, Sara, pelo amor de Deus. Então assim, já Quem ficou mais nervosa? a Sara, com certeza. Porque Ela ela de acha falar ela. Isso Eu que eu falo, sou muito ela de já. falar. Como que Sara é mais de escrever. Sim, eu não consigo muito
ela tem que estar tudo Falar anotado no aquilo. papel pra ela poder estudar, ter todo aquele negócio. Eu não, eu já consigo desenvolver melhor falando. Então, isso acha que com quem eu prego eu tenho um desenvolvimento. Porque ajuda. Mas tem, Sim, você ajuda. prega muito, é muito lindo ver você pregando, é forte demais. Glória a Você Deus. tem dom mesmo, né? É incrível. Misericórdia do Senhor. chão, tá currado. Então, assim, foi muito gratificante. Muito gratificante a gente poder estar falando um pouco mais sobre a nossa amizade, porque, assim, ninguém conhecia a nossa amizade de fato, como estamos contando aqui. Não. A gente nunca foi falar da nossa amizade assim, não, né? Então, hoje, poder estar trazendo isso no primeiro Kadosh Cast é uma honra muito grande. E uma responsabilidade também. Verdade. Porque eu sempre falo que quando a gente envolve pessoas, né, quando a gente está trabalhando ali com almas, então é um trabalho, uma responsabilidade realmente muito grande. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Porque Deus ele nos guarda. Com certeza. Né? Quando ele nos envia, ele garante. Com certeza. Ele garante, ele capacita. Aleluia, gente. E é isso. O nosso primeiro Kadosh Cast está se encerrando, gente. E eu quero passar para vocês que nesse projeto nós iremos estar crescendo juntos, compartilhando testemunhos de vida, como nós compartilhamos hoje, né? Um testemunho de amizade cheia de Deus, gente. Tudo direcionado, como vocês puderam ouvir, né? Foi tudo a amizade delas, né? Desde o início, né? Direcionada pelo Senhor. Né? Então, que você de casa que está assistindo, eu quero pedir, obviamente, né, para você curtir, para você ativar o sininho e para você compartilhar, porque teremos mais. E é isso, gente. Te aguardamos no próximo episódio Kadosh Cast. Terminar como iniciamos, orando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Colocando Deus no início, no meio e no fim. Com certeza. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nessa noite eu gostaria só de agradecer. Agradecer porque sabemos que é o primeiro Kadosh Cast. Projeto esse que o Senhor confiou a nós. Projeto esse que o Senhor plantou em nossos corações. Pai, eu creio, Pai, que esse será o primeiro de muitos. Eu creio, Pai, que pessoas, vidas serão alcançadas através desses Kadosh Cast. Pai, que o Senhor venha continuar nos guardando, que o Senhor venha continuar tomando a Tamires em tuas mãos. Pai, a tua filha está aqui como apresentadora, Pai, de um projeto direcionado pelo teu Espírito. Pai, que o Senhor venha tirar todo o nervosismo, mas nunca a dependência que a tua filha tem no Senhor. Pai, que o Senhor venha continuar preservando a vida dela nessa terra, continua capacitando, Pai, dando graça à tua filha. Pai, que ela venha entender, Senhor, que essa tremedeira, Pai, esse nervosismo, não é algo carnal, não é algo que, na questão de nervosismo mesmo, mas que ela venha entender, Pai, que isso é porque a tua filha não consegue fazer nada se o Senhor não estiver na direção. Eu acredito que isso não seja um nervosismo, mas seja uma dependência que ela tem em Ti. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha continuar direcionando ela cada vez mais. Eu te peço, Pai, que a tua presença venha permanecer ao lado da tua filha, porque sabemos que a tua filha carrega uma presença linda, sabemos que a tua filha transborda com a tua presença, sabemos, Pai, que a tua filha é direcionada pelo Senhor. Pai, então eu te peço, continua, Senhor, dando direção, continua firmando os passos dela sobre a rocha, e que ela venha a entender, Pai, que ela é filha amada do Senhor, que ela é a menina dos teus olhos. Continua, Senhor, preservando a vida dela nesta terra. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, por cada detalhe, o cuidado que o Senhor teve conosco, o cuidado que o Senhor está tendo. Pai, as pessoas que se assentarem nessa mesa, Pai, não é apenas uma conversa, não é apenas um bate-papo, não, Senhor. Aqui é um projeto que está saindo do papel, está sendo colocado em prática. Pai, o projeto esse que está queimando, ardendo dentro dos nossos corações. Pai, então que pessoas venham sentar aqui, Pai, para entender o propósito que o Senhor tem com esse Kadosh Cast. Pai, muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, pela amizade que o Senhor me deu. Pai, continua preservando a nossa amizade. Continua nos guardando, Senhor. Porque eu sempre falo que a Sara é um presente que o Senhor me forneceu, que o Senhor me deu. Então continua, Senhor, guardando a vida dela. Guarda também o casamento da tua filha, a casa, Pai.
o teu esposo, que o Senhor venha continuar preservando eles. Pai, porque assim como nós somos exemplos, Pai, e uma amizade cristã, ela também é um exemplo de casamento. Então continua guardando ela e toda a sua casa. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus! Não pode.